Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Sem Corte para você que estava curioso sobre todos os detalhes sobre a JBL Boombox 3 Wi-Fi, tá? Um modelo que acabou de ser lançado. A gente vai olhar aqui especificação técnica, vou falar bastante porque esse canal aqui é para isso, então já deixa aqui o aviso para você. Se você chegou nesse vídeo aqui querendo uma parada resumida, editada, com, vamos dizer assim, o mínimo necessário, eu já tenho um review dela lá no meu canal principal, vou deixar bem aqui no card, ou então no comentário fixado bem aqui embaixo para você ir lá ver, tá? Nesse vídeo aqui, como o próprio título do canal já diz, né, é um canal alternativo para poder falar o que eu quiser falar sobre todos os detalhes de tudo que eu faço por aqui. Seja caixa de som e tudo mais. Como eu me mudei recentemente, o canal ficou um pouquinho parado, né? Foi uma mudança muito repentina para os padrões, pelo que eu estava esperando. Então esse canal aqui ficou um pouquinho parado, então estou aproveitando aqui para poder colocar as coisas em curso novamente, falou? Antes da gente ir pro vídeo, uma coisa muito importante é que essa caixa de som aqui, cara, só foi trazida até vocês graças ao apoio que eu tenho aqui no canal da Res Delaware, que é uma empresa de redirecionamento. Ou seja, você quer comprar alguma coisa nos Estados Unidos, vocês vão entrar em contato com eles, vocês podem criar uma conta no primeiro link aqui da descrição, tá? E a partir do momento que você tem essa conta, você pode comprar em qualquer loja dos Estados Unidos. Qualquer uma. Pode ser Best Buy, Amazon, qualquer parada. Por quê? Você vai ter um endereço lá. Então tudo que você comprar, você vai mandar para esse endereço e você vai poder armazenar isso por até 60 dias gratuitamente. Tá? Eles oferecem isso para você gratuitamente. E todas as compras. Tudo que chegar lá vai ter o teu código, que você vai botar ali nos detalhes da compra que você está fazendo. Já fiz um vídeo explicando isso lá no canal principal. E aí, quando chegar lá, eles vão saber que é para você, vão armazenar no localzinho dedicado para você ali. E quando você terminar de fazer suas compras, você manda isso tudo para o Brasil declarando o imposto certinho. Eles têm uma equipe que pode te auxiliar com isso. É uma equipe que responde o WhatsApp e tudo mais. Eles são bem reativos, é um pessoal muito competente e todos eles são, tipo assim, pessoas fantásticas que você não vai se arrepender de fazer qualquer compra com eles, pode confiar, tá? Tanto para Boombox 3 Wi-Fi ou para Charge 5 Wi-Fi que ainda não tem no Brasil, vocês podem aproveitar para fazer isso, como também para iPhone e tudo mais. Inclusive, eles têm um serviço onde já tem iPhones no Brasil, sem você precisar passar por importação nem nada, porque como eles têm uma taxa de envio muito grande, eles têm um preço muito atrativo, né, com o transportador deles, e eles já estão enviando iPhones direto para ir com um preço bem melhor. E para vocês terem uma ideia aqui, um iPhone igual ao meu, ó, que é esse daqui, um iPhone 14 Pro Max, só que nesse caso aqui o meu é 256, e esse que eu vou falar o preço aqui para vocês é o de 128, ele vai sair por R$7.000 ao invés dos 10 mil que você teria em qualquer loja aí no Brasil, tá? E tudo declarado, tudo certinho, tá, pessoal? Não tem maracutaia nenhuma, não. Você não vai ter problema nenhum, estresse nenhum com imposto nem nada. Principalmente no iPhone, né, que você já tá pagando o preço lá localmente. Eles já estão à pronta entrega aí no Brasil. É isso. Então vamos lá. Vou mostrar aqui os detalhes pra vocês desse bichão, cara. Vou pegar pra câmera de cima aqui já, ó. Começando pelo design, né? No último modelo, a gente tinha uma caixa que é muito parecida com essa daqui. A mudança principal, a gente vai notar nos detalhezinhos de cor. Por quê? Eu tô até com o modelo antigo aqui, deixa eu só ver um negócio embaixo antes de falar pra vocês, porque pode ficar um pouco confuso, mas vamos lá. É isso aí. Beleza, já tirei minha dúvida. Por quê? Essa borrachinha aqui na parte de baixo, no modelo anterior ela vai ser cinza, tá? E nesse modelo aqui, eles botaram preto. Essa borrachinha que tem aqui embaixo da alça, ela aqui também é preta e no modelo anterior ela era laranja. Quase não saiu aqui, né? Vamos lá. Além do mais, todos esses detalhes de cor que tem aqui, que eram características da JBL ser laranja, aqui eles botaram em dourado. Tanto aqui no logo, como também aqui, ó, na lateral da caixa. É tipo um mini logo deles, né? Esse ponto de exclamação e tudo mais. Tudo isso aqui tá em dourado dos dois lados. Tá bom? Então aqui, voltando para a parte de cima. A gente tem o nome aqui, ó, JBL... JBL não, Boombox 3 Wi-Fi. Eles botaram o Wi-Fi aqui na alça também. Tipo assim, para prender a alça aqui, não mudou nada, tá, gente? Realmente são pouquíssimos detalhes que eles mudaram aqui justamente para poder aproveitar a mesma estrutura anterior. Já na parte de botões, eu já vou falar sobre isso aqui com você desse botão aqui. Vamos de cá para lá para poder ter espaço para falar de tudo. Mas aqui a gente vai ter o botão de aumentar o volume, o botão de diminuir o volume, o botão para você conectar via Bluetooth, né, para ele entrar em modo aí, para você poder parear com o seu telefone se você não quiser usar o Wi-Fi. E a gente vai falar do Wi-Fi aqui também, pode ficar tranquilo.
Vamos ter o botão de ligar e desligar. Aqui no meio é só uma luz de status, tá? Ela pode ficar verde ou laranja, dependendo do que você está executando como ação. Aqui a gente vai ter o play e o pause, e ele também vai funcionar caso você aperte 2 vezes para poder saltar uma música, ou se você apertar 2 vezes e pressionar, ele vai dar o fast forward, né? Que é você vai avançar ali no que você está ouvindo. Pode, sei lá, para mim é um pouco inútil, mas enfim, tem essa função aí caso você queira usar. Já esse botão aqui, cara, eu vou até pegar aqui. Pera aí, vocês me dão só um minutinho. Que é um botãozinho de coração. Eu tô batendo a caixa e tudo aqui, vamos lá. É um botãozinho de coração que tem em cima da caixa. Deixa só eu ver aqui. Eu tava com o manual aberto, não sei se eu fechei. Será que eu fechei? Ah, não, tá aqui ainda. Ó. O que eles falam pra gente no manual? Pera aí. Moment. Eles chamaram esse botão de botão Moment. Pressione esse botão Moment, né, que é um coraçãozinho, para tocar a sua playlist. E é isso. É para você ter uma playlist selecionada com alguns falantes, pelo que eu tô vendo aqui. Que você pode... Ah, entendi. Você vai ter uma playlist dentro do aplicativo JBL One, que a gente já vai falar também sobre isso. E nessa playlist, quando você aperta esse botão aqui, ela já vai estar pré-configurada para quando você apertar esse botão, ele já vai executar aquela playlist lá nos falantes que estão conectados ali no Wi-Fi. Pelo que eu entendi aqui. É isso mesmo, é. Vai ficar programado dentro do aplicativo, apertou aqui, vai executar nos falantes. E por que eu estou falando dos falantes, né? Porque, aparentemente, eu estou falando aparentemente porque ainda eu vou ligar para a JBL hoje para poder tirar essa dúvida e passar aqui para vocês, né? Mas, aparentemente, esses modelos Wi-Fi novos, eles não vêm com conectividade Party Boost. Então, a linha de caixas que a gente tinha o hábito de chamar de Party Boost, ou seja, JBL Flip 6, Charge 5, a própria Flip 5 também, se eu não me engano, a JBL Boombox 12, a JBL Boombox 3, todas elas a gente tinha o hábito de chamar de Party Boost, de linha Party Boost, porque elas se conectavam entre si. Se você tivesse mais de uma, né? Tô ouvindo música em uma, aperta o botão nas duas lá, elas vão parear e vai executar nas duas caixas. E enquanto que a linha Party Box, a gente chamava de Party Box porque elas não se conectam, não pelo menos com uma função direta, tem gente que consegue passar por cima disso aí, mas não existe uma função direta para você conectar uma caixa da linha Party Box com uma caixa da linha Party Boost. Tá? Então a gente tinha, né, a linha Party Box, linha Party Boost, e aqui a gente pode chamar de linha Wi-Fi, aparentemente. Porque, pelo que eu entendi, não tem como. Mas, vamos guardar isso para depois, tá? Porque com o Wi-Fi você já consegue fazer coisa demais, tá bom? Eu também não quero dar uma informação precipitada aqui, só tô jogando isso aí no ar, porque eu sei que foi graças à pergunta de um inscrito lá no vídeo do canal principal, que ele falou, cara, eu não vi o botão aí, né? Será que tem conectividade Party Boost? Eu pensei, ué, a partir do momento que ela guarda a função de Bluetooth, o Bluetooth 5.3 está super atualizado, não tem porquê eles tirarem a função Party Boost, já que isso vai funcionar basicamente via Bluetooth, né? A não ser que de repente já tinha uma conectividade via, sei lá, um padrão 2.4, né? Sei lá, o Wi-Fi para você poder fazer essa ligação entre dois modelos via Party Boost. Não sei, tá? Vou ligar para a JBL e vou trazer essa informação para vocês aqui no comparativo que eu vou fazer dela com a Boombox 3. E assim vocês já ficam a par dessa situação. Vamos lá. Trazendo aqui de volta a minha colinha. Ah, vamos terminar o via cola aqui, né? Lembrei de a gente terminar aqui o 360, né? Porque a gente parou no botão Moment aqui em cima. Vamos lá. Mais para baixo aqui a gente vai ter o status da bateria. Nesse status da bateria você vai conseguir ver 20, 50 e 100%, pelo que está escrito aqui no manual, tá bom? Além do mais, nada mais aqui na parte da frente, a gente tem que ir agora para a parte de trás, cara. Olha só. Aqui a gente vai ter duas entradas, diferente do modelo anterior que tinha 3, se não me engano era 3. A gente vai ter a entrada para você ligar a sua caixa na tomada, lembrando que a fonte nesses modelos mais novos são internas, tá bom? E a gente vai ter uma saída para você poder carregar o seu celular, ou seja, usar a bateria interna da sua caixa para poder carregar o seu celular, usar a caixa de power bank. Tô cansado de falar para vocês que pagar R$3.000 ou mais de R$3.000 numa caixa de som para você usar como power bank não é o ideal. A caixa de som precisa ouvir música. Então eu deixaria para usar essa função caso vocês realmente precisem do celular ali para fazer com que a caixa toque e o celular tá acabando a bateria. Aí faz sentido, mas fora isso, ficar usando caixa, porra,
gente, não tem porquê, né? Ainda mais você vai esvaziar a bateria da caixa muito mais rápido, não faz tanto sentido partir por esse princípio. Basicamente, essas são... toda a parte externa da caixa vai envolver só esses botões, essas entradas e essas saídas. Vamos falar um pouquinho agora das especificações técnicas. Eu separei todas elas aqui. Vamos lá. Bom, na parte de speakers, já tinha falado isso lá no vídeo principal, mas não vai ter diferença, tá? Desse modelo aqui para Boombox 3. Eles têm... Caramba, porque tá um pouco confuso a maneira que tá escrito aqui. Mas a gente vai ter o subwoofer é a mesma coisa, tá? 189 por 114 milímetros. A gente vai ter dois mid-ranges de 80.9 por 80.9. E a gente vai ter dois tweeters de 20 milímetros que ficam em cima dos mid-ranges. No meio aqui vai ficar o nosso woofer. Aqui a gente vai ter os mid-ranges e em cima dos sub-ranges eles colocaram os tweeters. A organização do modelo anterior era dois mid-ranges aqui, não tinha esse woofer central e a gente tinha um tweeter de cada lado. Então foi uma solução inteligente para não fazer com que você perdesse qualidade sonora e eles acrescentassem um woofer que não fosse, de repente, sei lá, numa parte de baixo da caixa, onde poderia deixar ela esteticamente inviável praticamente, né? Vamos botar assim, principalmente no lado portabilidade. Não ia ficar tão portátil assim se colocar um woofer embaixo. Então acho que foi uma solução bem interessante da parte deles. Eu acho, talvez, um pouco de desperdício não usar a parte de trás, né? Porque, enfim, no modelo próximo, de repente, eles podem botar mais speakers aqui na parte de trás, fazendo com que a gente tenha um ganho de performance na parte de potência. É isso, mas aí fica só opinião minha mesmo, não muda nada aí pro pessoal da JBL, né? Não sei se esse vídeo chegar neles, então, já é uma maravilha. Vamos lá. Quando você está ligado na tomada, a gente vai ter uma potência, né? Essa potência, pelo que a JBL fala pra gente em RMS, é 80 watts RMS no subwoofer, 2 vezes 40 watts RMS midrange, nos midranges, e mais 2 vezes 10 watts RMS, tá bom? Lembrando que não é a soma dessas potências que faz a gente ter uma potência total da caixa. E eu tenho a impressão de que a JBL faz isso de propósito. Porque na linha Paribox, eles já dizem pra gente de cara qual é a potência da caixa com a soma, né, com o cálculo feito, com a medição feita de todos os speakers tocando ao mesmo tempo. Então não é para pegar 80, somar 2, somar 40, não é assim que funciona, tá? Só lembrando aqui, isso são as configurações de saída ligadas na tomada. Quando a gente passa para a bateria, a gente vai, na verdade, ter 60 watts subwoofer, ou seja, você vai ter menos grave, você vai ter 30 watts do mid-range, ao invés dos 40, então você vai ter menos médio, vai ficar um pouquinho mais apagada, mas como a gente vai ter praticamente 20 watts de perda ali no subwoofer, acaba compensando o fato do médio estar um pouco mais baixo também, tá tudo certo. E a gente vai guardar os mesmos 10 watts RMS do tweeter, ou seja, tirou a caixa da tomada, você vai ter um som com uma outra equalização sonora. Você vai ter uma equalização sonora muito mais puxada pro médio, alguma coisa médio grave e principalmente ali, né, o agudo, que vai ser o mesmo de uma potência ligada na tomada. Sempre que você está com a caixa ligada na tomada, nesse caso aqui da Boombox, e todas as caixas que são via alimentação direto na tomada, não alimentação USB, isso não inclui, por exemplo, a Charge 5, Flip 6 e tudo mais, você vai ter mais potência com ela, tá? Eu sempre evito de testar uma caixa na tomada aqui, porque eu acho, na verdade, até um pouco injusto, já que a caixa foi feita com o princípio de portabilidade. Ela tem que executar bem as funções dela, sendo ela portátil ainda, entendeu? Mas fica aí o recado para vocês, quase todo mundo já sabe disso, tá? Então tá tudo certo. Resposta de frequência 40 Hz até 20 Hz a mais baixa, então a gente vai ter um grave que vai sobressair aí, porra, show de bola. Vou pular algumas coisas que não são importantes aqui, mas para a parte de bateria eu vou ter um comentário. Porque a bateria da Boombox 3, ela foi extremamente criticada por todo mundo da comunidade que acompanha aqui a JBL. Não falo da galera que é do hobby, né, do hi-fi e tudo mais. Isso aí eles estão se cagando pra JBL. Agora, o pessoal que curte as caixas, eu tô em vários grupos lá do Facebook também, acompanho as discussões que o pessoal tem lá no grupo do Telegram. Inclusive, se você quiser fazer parte do grupo do Telegram, tá bem aqui na descrição também, tá? A gente tem várias discussões lá. E todo mundo sempre fala, né, da bateria da Boombox 3 que não dura nada, que isso, que aquilo. Já dei minha opinião sobre isso em vários vídeos. Mas nesse caso aqui,
a gente está falando de uma bateria, ó. A bateria da Boombox 3, ela tinha 10.000 mAh, tá? E essa bateria aqui tem 9.600 mAh. Assim, a Boombox 3 não tinha alguma coisa para fazer ela gastar muito mais bateria. E a JBL guardou o discurso deles de bateria por 24 horas. Jamais 24 horas. Nunca, nunca, nunca vai chegar a 24 horas. Principalmente baixando a capacidade da sua bateria de 10.000 para 9.600 mAh. Então, cara, bola fora, né? Agora, uma coisa é certa. A gente notou que eles baixaram bastante aqui a quantidade da potência de saída da caixa na bateria. E eu acabei de checar aqui o comparativo com a Boombox 3 e é a mesma coisa. Só vai entrar a mudança ali no Twitter, né? Quando você está fora da tomada, na Boombox 3 você vai ter 2 vezes 8 watts no Twitter, enquanto que na Boombox 3 Wi-Fi você vai ter 2 vezes 10 watts. Então, é isso. A perspectiva com isso daqui, a não ser que tenha rolado uma mega atualização de software, onde eles mexeram na equalização, onde eles conseguiram meio que dar um bypass nessa questão da bateria, e aí eles falam, a gente não vai entregar uma bateria maior, porque a gente conseguiu meio que passar por cima disso e entregar para vocês via uma outra coisa, né? Via uma melhoria aqui na equalização, que faz ela gastar menos bateria. É a única explicação. Única explicação. É isso. Em termos de recarga, ela vai levar 4,5 horas para você recarregar ela completamente, ao invés das 6 horas que a gente tinha na Boombox 3. Vamos ver o que mais tem de importante aqui. As configurações de Bluetooth eu já falei. O Wi-Fi também ela vai funcionar tanto em 2.4 como em 5 GHz. Então tá tudo certo, vai ter dual aí. E, bom, do que eu pude ver e anotar, vou até ver aqui o meu bloquinho de anotações também, foi de mais importante na parte interna dela. Agora, cara, com relação ao que a gente tem a mais junto com o Wi-Fi. O Wi-Fi, eu falei para vocês no vídeo principal, ele abre portas. Ou seja, você vai conseguir ter acesso a coisas que você não tinha junto com o Bluetooth, porque no Bluetooth ou você estava conectado com a sua caixa, ou você estava no Party Boost com outras caixas da JBL. No Wi-Fi, você tem essa porta aberta para todos os dispositivos conectados na Alexa, no Google. Tem também ali para você usar junto com o Chromecast, para você usar ela como falante do seu Chromecast. Você vai ter acesso ao AirPlay, para quem tem iPhone, executar ele direto via... É muito mais fácil a conexão, é isso basicamente. E você vai ter acesso ali ao Spotify também, enviando a música direto para sua caixa de som, ao invés de passar pelo seu celular. A vantagem nisso, como também expliquei no vídeo principal, é que você não vai estar ocupando o Bluetooth do seu celular. Então, conectou a caixa via Wi-Fi, você pode voltar ali para o seu TikTok, ouvir um áudio de alguém que te mandou o áudio ali no WhatsApp, sem que isso seja mandado para sua caixa de som e pare a música, já que a conectividade não é a mesma. E esse lance de você ter a caixa conectada em vários aplicativos diferentes, você ter acesso a esse lado smart da coisa, é que você consegue conectar a sua caixa da JBL com outros dispositivos que não são da JBL. Fazendo assim, por exemplo, um grupo de alto-falantes da Alexa. Eu aqui em casa tenho tanto a Echo Studio como a Hi-Fi Studio, a Echo pequenininha. Eu tenho todas elas, eu posso fazer um grupo com elas e a JBL pode estar nisso aí. É por isso que eu falei para vocês, não tem o Party Boost, mas fechou uma porta e abriu outra. No comparativo eu vou falar mais sobre isso, tá? Não vou perder muito tempo nesse vídeo aqui não. Porque o importante é explicar para vocês que o Wi-Fi não é simplesmente, tô conectado no meu celular, posso ficar tranquilo para ouvir o meu áudio, né? Para não parar minha música. É muito mais abrir portas para você usar seus dispositivos JBL com outros dispositivos que não são, que vão estar ali ligados numa rede smart da sua casa. É o meu caso aqui, pode ser que seja o seu amanhã, pode ser que isso te dê uma ideia de fazer isso amanhã, enfim, vai aí de cada um. Inclusive, eu posso ligar a minha JBL Boombox 3 Wi-Fi na Devialet, que é uma caixa que eu trouxe aqui para vocês no canal principal, uma caixa caríssima, com uma qualidade de som espetacular
e que vai me permitir fazer isso junto com a Boombox. Sacou? Bom, vai dar diferença de som? Vai. Mas ninguém tá ligando pra isso. Ninguém tá ligando pra isso. Se você conectar duas caixas, tá fazendo festa. Se tá fazendo festa, tem gente bêbada. Tem gente bêbada e ninguém tá ligando pro som. Só se você botar alguma coisa muito esquisita. Mas enfim. Além disso, o Wi-Fi ele vai abrir as portas para outra coisa que é a tecnologia Dolby Atmos 3D. Lembrando que, para você ter essa tecnologia Dolby Atmos, no aplicativo que você está usando para transferir as suas músicas, e você pode conectar outros aplicativos que não o Spotify, você pode conectar a sua... Na verdade, você pode reproduzir direto do seu celular via Wi-Fi, né? Mas você pode conectar direto, por exemplo, o Amazon Music. Você pode conectar direto o TuneIn para você ouvir rádio. Enfim, tem quem gosta, né? E para você ter acesso a essa tecnologia Dolby Atmos 3D, o aplicativo que você está enviando o áudio tem que ter a tecnologia Dolby Atmos 3D. É isso. Tá? Fica aqui a informação também. Então eu falei tempo de carga, vamos ver aqui a colinha para ver se eu esqueci nada. Sem a entrada de 3.5mm, né? Eu mostrei ali para vocês, esqueci de falar isso, eu acho, na parte de cima, então a gente não vai ter entrada auxiliar. Tá tudo certo. Faz parte mesmo. E por fim a gente vai ter acesso ao aplicativo JBL One. E pelo que eu entendi, ela não funciona, pelo que eu entendi, testei, tá? Ela não vai funcionar no aplicativo JBL Portable, tá? Que vocês estão acostumados a usar com a JBL Boombox 3. Uma coisa engraçada é que a Flip 6 funciona nesse aplicativo JBL One. Então, apesar de eu ainda não ter testado, eu acredito que você consiga usar a JBL Boombox 3 tanto no aplicativo JBL One como no aplicativo JBL Portable. Enquanto que essa daqui você vai conseguir ter acesso unicamente pelo JBL Portable. Falando nisso, vamos dar uma olhada nisso agora. Então vamos lá, ligar aqui a minha caixa, a conexão já está feita, tá, gente? Eu fiz isso lá no vídeo principal, então, bom, não sei se tem dúvidas com relação a isso, né? Só esperar aqui ela iniciar mesmo. Como eu já fiz aqui também da Charge 5 Wi-Fi, as duas já ficam aqui dentro do aplicativo em modo offline, né? E quando você liga, geralmente elas já vão... não tem nem como atualizar. Então eu acho que quando você liga... Aí, ó, já tá aqui pronto para ligar, senta aqui no aplicativo. Então vamos lá. Enquanto ela tá ativando aqui, creio eu sei se tem que botar alguma música. Deixa eu ver como é que tá o volume dela aqui. Ah, ela ainda tá configurando ali. Não liga direto, né? Tem que ter um minutinho ali até ficar tranquilo. Então, vamos aqui no momento, por exemplo. Ó. Você consegue tocar em mais para poder adicionar o seu serviço de música preferido. Vai iniciar a sessão na conta. Vai tocar, toque na primeira faixa da sua lista de reprodução de estação favorita. E aí você vai seguir o passo a passo aqui para quê? Para você poder usar o botão momento. Você vai configurar tudo aqui. Quando você ligar a sua caixa, você vai apertar esse botão. Não vai nem precisar pegar o celular, ela já vai executar ali. Tá bom? Não sei porque ainda não consegui aqui encontrar ela na rede. Ó, agora já apareceu. Vamos ver se dá para conectar aqui direto. Foi. O aplicativo aqui não está ativo ainda. Deixa eu ver. Agora foi. Ó. Saí, entrei aqui, foi. Então a gente vai ter aqui na parte de cima o menu para você poder controlar a sua música. Deixa eu botar uma musiquinha sem direito autoral aí só para a gente poder ver isso rapidamente. Vamos lá. Bem baixinho aqui, né? Porque continuar o vídeo. Então aqui, ó, você vai poder controlar suas músicas aqui, volume também. Música na aplicação. Basicamente é o que eu falei para vocês, vocês vão poder conectar outros aplicativos aqui que não unicamente aí o seu Spotify, tá? Deixa eu pausar a música aqui agora. Mais para baixo a gente vai ter o equalizador, que eu já botei do jeitinho que eu gosto aqui, que vocês já viram em outros vídeos também. O momento, né, que eu comentei com vocês, que é para você poder ativar essa funcionalidade aqui. Além do mais, a gente tem aqui acesso às configurações do produto. Então você vai ter como renomear, ver suas preferências de conexão Bluetooth, né, se ela vai conectar automaticamente com Bluetooth ou não. Você vai ter o Wi-Fi que você está conectado, a força do sinal Wi-Fi, eu estou do lado aqui do sinal Wi-Fi, então tá de boa. E os supported devices, ou services, né, porque não sei porque eles não traduziram ainda, mas você vai ter aqui a conectividade com o Chromecast, com a Amazon Alexa, que eu já conectei aqui, com o Spotify Connect, que na verdade é só um passo a passo, porque isso é direto no Spotify, ó. Quando você vem aqui, ela já diz para você que está no AirPlay, e você vem aqui também, você vai encontrar o JBL Boombox 3 Wi-Fi bem aqui, ó.
Agora, calma que tocou um alarme aqui. Prontinho. Show de bola. Então vamos lá. Voltando aqui para o aplicativo. Mais do que isso é só números de série e tudo mais. E aqui a preparar o streaming para o Wi-Fi. Então você vai ter só um guia passo a passo de como transmitir ali via seu Wi-Fi, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Basicamente, esse é o aplicativo da JBL. E se você tentar ir lá no Portable, vamos ver se ela vai reconhecer aqui, ó. Eu tentei ainda agora e não reconheceu, né? Mas ficou nessa tela aqui direto, não pegou nada e é isso aí, tá? Não vou ficar aqui a vida inteira também, mas vai ficar aqui procurando e não vai encontrar, infelizmente, né? Ou felizmente, até porque o próprio aplicativo lá do JBL One é bem completo. Não vejo tanto essa necessidade, assim, de vou ter que usar o Portable. Bom, enfim, não faz muito sentido. Vamos lá. Feito isso tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu preparei aqui o medidor de decibéis e eu vou colocar ele vai ficar a 1 metro de distância da caixa. Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês são chatos. Tá? Tem muita gente chata aqui. Eu não estou no laboratório. Eu estou dentro de um ambiente fechado que não tem 10 metros quadrados. Tá bom? Eu não estou aqui para julgar para vocês o que o volume de decibéis tem a ver com qualidade. Que na minha opinião não tem nada a ver com qualidade. Absolutamente nada. Mas é uma referência que pode ser usada para você por qualquer razão. Então eu vou deixar isso aí na tela, essa informação na tela. E a caixa ela vai ficar posicionada precisamente a 1 metro aqui do medidor de decibéis. Ó. Vou pegar aqui, vou medir 1,27 m. Tá bom? Não sei se... 1,27 m. A minha câmera de cima está esquentando. Eu acho que ela vai desligar aqui no meio do teste. Vai acabar com o meu vídeo isso. Meu Deus do céu. Mas beleza. Vamos lá. O máximo que vai acontecer sou eu falar aqui pra vocês quanto que ficou a média ali no medidor de decibéis, tá? Não é assim grave, não. Então, vamos começar aqui as medições. Vou fazer os testes de som em diferentes volumes que eu vou falando aqui pra você. Eu vou fazer nesse caso aqui, como a câmera vai desligar já, eu vou fazer de 25, 50, 75 e 100%, tá bom? Que geralmente eu faço esse volume aumentando ali bem devagarzinho. Aqui eu vou fazer passo a passo. Vou fazer isso primeiro no Wi-Fi, transmitindo via Wi-Fi, e depois eu faço isso transmitindo via Bluetooth, para ver se em termos de potência a gente vai ter alguma diferença. Acho que não, né? E lembrando que a caixa está e vai continuar fora da tomada, tá bom? Vamos lá. Primeira música, começar aqui em 25% mais ou menos, né? Show de bola. Out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. We can do that shit a waste. I pull up in Mercedes. Next year, you gon' see me pull up in the race. All my niggas ball hard. Mama told me, boy, make sure you type and lace. When I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I break a bread with my young baby. Where's who was the party? Agora 50. Every single day, yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you buck 12, nigga, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, bitch, you know I got the strap. Buck around, I push to get paid. Every single day, yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you buck 12, nigga, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, bitch, you know I got the strap. Buck around, I push the gas. 75. Mas já abuso, viu? Okay, my timing is critical. Being on my rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital. Gas residual. Fire smell like a beer. When my cash is on, higher the gas, I'm gone. Running my way. I've been stuck in my zone. I've been blast them all. Sliding my fate. I've been finding my ways. Grinding for days. I've been shot in the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase. Letting it turn in a blaze. Yeah. Homie, you don't wanna race. Nah, better to stick in your place. Yeah. Want it all, we gotta taste. You're pushing the pedal, now I gotta skate. Yeah. All I ever know. Put me on this throne. Pin that code. Push my buttons and that motherfucker go. What you know? What you Vamos lá, antes da gente falar aqui da qualidade sonora em cada uma delas, fique tranquilo que eu tenho aqui na minha cabeça, pode ficar de boa. Eu anotei aqui os maiores números que eu vi ali no medidor de decibéis, tá? Então em 25% a gente chegou no máximo a 77 decibéis.
Em 50% a gente chegou no máximo a 89 decibéis. Em 75% a gente chegou no máximo 100 decibéis. E agora em 100% no máximo a 104 decibéis. O que eu não me lembro de ter visto na Boombox 3, tá? Mas isso pode ser consequência direta do fato de... Deixa eu só baixar o volume aqui antes que eu tome um susto, né? Voltar ele para 25. A gente já faz o teste via Bluetooth. O lance é que isso pode ser consequência direta, esses valores mais altos aqui, da potência dela, da equalização dela tá mais centrada, como a gente falou, né? Fora da tomada. Vai estar centrada em entregar frequências mais altas, meio que apagando ali o grave, né, no subwoofer. Vai cair de 80 watts para 60 watts RMS. Então é normal que a gente chegue em potências mais elevadas, já que falta o grave ali, né? Mas assim, são valores bem interessantes. Com relação à equalização, em 50% tá muito, em 25% tá muito neutro, tá? Tá normal, não vi nada ultra legal, ok? Em 50% a gente tem ali um balanceamento bacana, tá? Vamos dizer assim, tudo no lugarzinho, nada muito exagerado. A gente não consegue notar agudos muito presentes, tipo over presente, né? Caraca, eu só tô em inglês demais aqui. Eles não vão estar se sobressaindo, médios, tá tudo no lugarzinho ali, tudo bem alinhado, como se estivesse no equalizador flat, por mais que aqui eu esteja, né, com o meu grave no máximo, que é o que eu gosto. Em 75% a gente já começa a notar que o grave já chegou no máximo que ele poderia chegar, na potência de saída na bateria, e ele fica ali meio que já até um pouco mais apagado. A gente vai ter um médio que vai sobressair e um agudo que vai sobressair também bastante. Fez diferença. Da Boombox 3 para cá, dá para notar que ela tá bem mais aguda nesse sentido, né? Já que ela tá fora da tomada. E em 100% a gente tem um médio que ficou um pouquinho mais ali presente, um agudo que já tinha chegado ali no máximo que ele poderia chegar sem prejudicar a qualidade sonora, e um grave que vai estar ali discreto, tá? Dando suporte. E é isso, não tem exagero. Subgrave, vamos dizer que você quase não consegue notar numa equalização de 25 a 100%, também não é o forte da JBL, tá? Não vamos ter aquela extensão maior ali de graves. E é isso. Isso foi tudo no lado do Wi-Fi, né? Agora a gente vai testar via Bluetooth. Deixa eu desconectar aqui do Wi-Fi. Ativar aqui o Bluetooth. Pronto. Já está conectado. Volume aqui 25%. Minhas anotações aqui estão prontas para serem feitas. Vamos lá para a segunda música. E seja o que Deus quiser, né? Nessa música em específico deu para notar um subgravezinho maior, bacana. Vamos para 50% agora. Normal não, hein? vai pra 100%. 100%.
que vocês falem que eu vou defender aqui a caixa de som, não se trata disso. Existem inúmeras coisas que podem dar essas falhas na conexão Bluetooth. E existe a possibilidade, e eu vou deixar isso aqui em aberto para vídeos futuros eu falar, de eu estar rodeado de muitos sinais aqui. As minhas luzes podem ser conectadas via Bluetooth, a gente tem o próprio Wi-Fi da caixa, o meu roteador que está do lado. Então tem muita coisa aqui que pode realmente estar prejudicando o sinal Bluetooth, para dar essas falhazinhas que vocês ouviram. Então vou deixar isso aqui em aberto para a gente poder abordar um vídeo futuro, né? Não vou chegar aqui destruindo, falando, nossa, conexão horrível e tal. Não vai ser esse o sentido. Agora, já vindo aqui para nossa equalização não, porque eu consegui medir aqui com o decibelômetro e a câmera não desligou, hein? Meus parabéns aqui. Vamos lá, a gente teve 25% entre 76 e 77 decibéis, a mesma coisa da anterior. Em 75%, 75, olha só, tô vendo lá. Em 50%, tivemos entre 89 e 90, um pontinho só acima da configuração do Wi-Fi. Já quando a gente chegou em 75, a gente chegou a 102. E em 100%, ficamos na maior parte do tempo em 100 decibéis, mas houve momentos ali que a gente chegou a 103 até 105, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é mais potente no Bluetooth? Não. Pode ser a música, pode ser só o momentozinho ali da música, né? Não tem como você definir isso assim. É por isso que usar o medidor de decibéis não é parâmetro de qualidade. É só pra gente ter uma referência. Seria muito diferente se a gente tivesse, tipo assim, uma potência... eu medi aqui o máximo que chegou foi 104 em uma e tivesse batido 110 na outra. Aí, cara, o Bluetooth ia ser muito mais potente. Mas não. Pode ser a música, pode ser equalização, pode ser várias outras coisas. E falando de equalização, eu não sei vocês aí, mas em 75% deu para pegar um agudo bem alto. Não chega a prejudicar, mas é bem alto. Agora, se você for usar ela já na externa, isso pode ser uma vantagem para o som alcançar... A câmera desligando, você tá vendo? Mas isso pode ser uma vantagem para o som alcançar uma dimensão maior, dependendo de onde você está ouvindo, né? Se tiver um ambiente aberto, você vai conseguir com que o seu som chegue um pouco mais longe. Mas sentir falta de mais grave mesmo com ele no máximo aqui. E a gente tendo, né, a caixa fora da tomada, ainda assim sentir falta desse grave maior, mais presente. E em 100% foi basicamente a mesma coisa, mas a gente teve um grave que, por incrível que pareça, na minha opinião, estava batendo um pouco mais ali. Bem ligeirinho, mas foi isso. Ou simplesmente foi o aumento do médio grave que me fez perceber ali umas frequências um pouco mais baixas, que deram uma atenuada naquele agudo que estava muito mais alto, 75. Isso é meio esquisito, né? Mas foi minha percepção aqui. Também tô do lado da caixa, tocando a 100 decibéis. Tô contando o G para ficar surdo, na verdade, né? Mas beleza. Vamos lá. Então é isso. Com relação à equalização sonora, é isso que eu posso falar para vocês pelo momento. Vou botar a caixa aqui, porque é ela que é a estrela desse vídeo, né? Fizemos o tour pela caixa quase inteira, porque ficou faltando aqui a gente falar sobre preço. Eu vou basicamente repetir, né? Deixa eu deixar no meio que ficar bonito. Eu vou basicamente repetir o que a gente conversou lá no vídeo principal. Por quê? 550 euros foi o preço de lançamento da Boombox 3. Tá, agora não estou me sentindo confortável com a caixa aqui. Tá lá. Mais do lado aqui, tá bom. 550 euros foi o lançamento da Boombox 3. Comprei ela nesse preço e ela chegou no Brasil a 3.200 reais. Tá? 550, na cotação de hoje do euro, eu tinha feito no último vídeo com o Will, ele colocou que estava dando quase 3.000 reais. Mas vai chegar, eu acredito que ela vai chegar no Brasil por mais ou menos isso aí mesmo, 3.200. Se você comprar nos Estados Unidos vai ser a mesma coisa, tá? O preço é equivalente. Para vocês que estão, pelo menos, pensando aí em passar pela Red Delaware para poder importar essa caixa para que você tenha antes de todo mundo no Brasil. Eu acho caro, assim como eu achei caro a Boombox 3. E ela vai estar competindo com caixas da linha Paribox que não estão muito distantes dela. No caso que eu estou falando da Paribox 110, que vai te entregar bem mais em termos de volume. Se você é uma pessoa festeira, talvez a Paribox 110 seja mais para você do que a Boombox 3 Wi-Fi. A grande diferença está na portabilidade, já que a Paribox 110 vai ser bem mais pesada do que a Boombox 3. É isso. 7 kg contra 10... Agora eu não me lembro se é 10 ou 13 kg, mas ainda assim faz uma bela diferença, né? Se conseguir levar a caixa de cima para baixo ali com tranquilidade, a Boombox 3 Wi-Fi vai ser melhor para você. Eu acredito que o preço ideal dessa caixa aqui seria pelo menos R$ 2.700 para lançamento.
e que a gente tem uma cascata de preços acontecendo ali, que é a mesma coisa que a gente vai ver aqui quando eu fizer o vídeo da Charge 5 Wi-Fi. Vai ser uma cascata de preços que tem que acontecer. Não sei como a JBL vai encarar isso, mas isso tem que rolar. Não existe uma opção. E é isso, cara. Bom, não sei se ficou faltando alguma informação aqui. Tentei passar por tudo que eu consegui já descobri aqui desse modelo. Na minha opinião, pessoal, e dando uma visão geral para vocês, é uma caixa tão boa quanto a Boombox 3. A gente só tem que ver essa questão do Party Boost mesmo, mas eu acho que mesmo sem Party Boost, vale a pena para um público específico que já tem equipamentos conectados em casa, né? Equipamentos que funcionam com a Alexa, que funcionam com o Google, porque se você não tiver isso, na boa, melhor ir para Boombox 3 direto, não vale a pena vir para cá, para o Wi-Fi, tá? Se você quiser, no caso, né, conectar com outras caixas de JBL. É isso. Eu vou fazer um vídeo lá no comparativo dela com a Boombox 3, a gente vai abordar o assunto com mais detalhe. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele é longo mesmo, tá? E é isso, para ter vídeo mais curto tem que ser no outro canal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que tenha te ajudado ainda mais, né, a tomar a sua decisão de comprar ou não esse modelo aqui. No mais é isso, vou deixar aqui um grande abraço para vocês. Se inscrevam nesse canal, like nesse vídeo, se inscrevam no outro canal também, tá? E like lá também, porque foi cara a caixa. No mais, fica aqui o meu grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!